A associação de moradores tentou roubar minha fazenda. Eles esqueceram quem controla a água deles. Quando descobri que a associação tinha vendido secretamente 1.700 acres das terras da minha família, soube que precisava lutar. Mas, em vez de simplesmente ir à justiça, decidi lembrar a eles de um detalhe crucial: eu controlo o abastecimento de água deles. A primeira jogada da associação aconteceu logo de manhã. O tempo estava perfeito para o plantio, céu limpo, brisa leve. Eu já estava no meu trator antes do sol nascer, como meu avô me ensinou. Foi quando meu celular começou a vibrar sem parar. Quando finalmente olhei as mensagens, quase engasguei com meu sanduíche. 10 chamadas perdidas de vizinhos, 3 mensagens de voz do meu primo e um e-mail da associação com uma notificação de violação. Abri o e-mail. Eles alegavam que o barulho do meu trator violava o direito ao sossego da comunidade e que meus galinheiros causavam um odor ofensivo que desvalorizava os imóveis da região. Me deram 48 horas para encerrar todas as operações agrícolas ou começariam a me multar em $200 por dia. Eu ri alto. Eles não tinham autoridade nenhuma sobre minhas terras. Mas no dia seguinte, a presidente da associação apareceu pessoalmente. Fui recebido pelo som de uma porta de carro batendo. Uma mulher de terno branco impecável marchou até o meu quintal com uma prancheta na mão, acompanhada por 2 membros da diretoria da associação. Senhorita Walker? Chamou ela. Sou Deborah Williams, presidente da associação de Oak Ridge Estates. Precisamos conversar sobre suas violações. Cruzei os braços. Não há nada para discutir. Sua associação não tem jurisdição sobre a minha terra. Deborah sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos dela. Na verdade, de acordo com o Conselho de Zoneamento do Condado, sua isenção agrícola expirou no ano passado. Isso significa que suas terras agora estão sujeitas às regras da associação. Isso me pegou de surpresa. Minha conta de imposto sobre a propriedade não tinha mudado em nada. Minha família cultiva essa terra há mais de 100 anos. Nenhuma associação pode simplesmente decidir que agora manda nela. O sorriso dela ficou frio. Os tempos mudam, senhorita Walker. Temos novos padrões agora. Ela me entregou uma ordem de cessação de atividade e foi embora. Mas eu não ia recuar tão fácil. Algo estava estranho. Liguei para meu primo Tom, que morava na comunidade e fazia parte do conselho da cidade. Eles estão planejando isso há meses, ele avisou. Deborah está tendo reuniões secretas com empreiteiras. Ela está até mudando as atas das reuniões depois de aprovadas. Naquela noite, comecei a fuçar os registros do condado. Foi aí que descobri o golpe. Minha isenção agrícola ainda era válida por mais 5 anos. Deborah tinha mentido. Ignorei as cartas e multas da associação por uma semana inteira. Mas então, começaram a encher o saco da polícia com reclamações de barulho. Mike, olha, disse o xerife Davis, um velho amigo dos tempos de escola. Eu sei que isso é ridículo, mas eles estão registrando queixas todo santo dia. Eles até abriram uma petição para classificar minha fazenda como um incômodo público. Dave, eu disse, minha família alimenta esse condado há gerações. O que realmente está acontecendo? Ele hesitou. Eu não devia te contar isso, mas a associação está pressionando por um projeto imobiliário enorme, e suas terras fazem parte dele. Foi quando eu os vi. Homens de terno caminhando pelos meus campos, tirando fotos e fazendo medições. Pulei na caminhonete e fui direto para cima deles. Posso ajudar? Gritei. Vocês estão invadindo propriedade privada. Um homem alto, de terno caro, virou-se para mim. Sou James Miller, da Westfield Development Corporation. Estamos fazendo levantamentos para planejamento. Franzi a testa. Planejamento do quê? Isso aqui é a minha fazenda. Miller pareceu confuso. De acordo com nossos documentos, compramos 1.700 acres da Associação de Oak Ridge Estates há 3 semanas. As obras começam no mês que vem. Meu coração parou. Isso é impossível. Eu nunca vendi minha terra. Ele me mostrou documentos oficiais, mapas carimbados pelo condado e uma assinatura idêntica à minha. Mas eu nunca assinei nada. Corri para casa e puxei os documentos originais do cofre. Tudo parecia normal. Mas algo estava errado. Liguei para o cartório. Senhor, há um registro de transferência de propriedade feito há 6 semanas, disse a atendente. Segundo nossos registros, 1.700 acres foram transferidos para o Oak Ridge Estates Community Trust. Agora, você só tem 300 acres. Minhas mãos tremiam. Isso é impossível. Eu nunca assinei essa transferência. Senhor, os documentos têm a sua assinatura. Quer que eu envie cópias por e-mail? Quando abri o arquivo, encarei minha própria assinatura falsificada. Foi então que eu a vi. Deborah, sentada em seu SUV de luxo, estacionada na beira da minha propriedade, observando tudo. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu e acenou. Eu tinha menos de um mês antes das escavadeiras chegarem.
E então, lembrei de um detalhe muito importante. Quem controla o abastecimento de água deles? A jogada da água. Meu avô havia assinado um acordo em 1943, permitindo que o condado construísse um reservatório nas nossas terras. Na época, parecia um bom negócio. O governo precisava de um reservatório para abastecer as comunidades vizinhas, e meu avô, um homem prático, viu nisso uma oportunidade. Em troca, ele garantiu que nossa família teria controle total sobre a distribuição da água do reservatório. Nenhuma gota poderia ser desviada sem nossa autorização, e qualquer mudança dependeria da nossa assinatura. Esse detalhe passou despercebido por Débora e os especuladores imobiliários quando forjaram minha assinatura e roubaram minha terra. Tentei lutar, fui ao tribunal, juntei provas, mas o jogo já estava armado contra mim. Meu advogado disse que o processo poderia levar anos, e mesmo com todas as evidências da falsificação, eu enfrentava uma batalha difícil contra empresas bilionárias e políticos corruptos. No final, tudo foi arrastado na burocracia e, antes que pudesse impedir, os empreiteiros já tinham começado a preparar o solo para a construção. Fiquei sem escolha. Perdi minha fazenda. As máquinas vieram. Derrubaram os galpões, arrancaram as cercas, nivelaram os campos onde minha família cultivava há gerações. O lugar onde cresci, onde aprendi a andar de trator com meu avô, virou um canteiro de obras imenso, tomado por caminhões de cimento e guindastes. Eu assisti tudo sem reagir. Não protestei, não me joguei contra os tratores, não fiz discursos inflamados contra a ganância dos especuladores. Apenas esperei. Esperei anos. O projeto avançou. As terras que antes eram usadas para alimentar a região se tornaram um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado. Condomínios de alto padrão, shoppings, prédios comerciais, parques planejados. Eles queriam transformar a antiga fazenda da minha família em um paraíso urbano, um símbolo de luxo e modernidade. Investidores despejaram milhões no projeto. Políticos foram à TV para falar da nova cidade dentro da cidade. O mercado imobiliário ficou em polvorosa. As construtoras correram para erguer prédios imensos, torres residenciais que prometiam vida de alto nível para os futuros compradores. E eu? Continuei esperando. Cada prédio que subia, cada nova rua asfaltada, cada parque artificial construído, tudo aquilo fortalecia meu plano. Os especuladores, os políticos, os empreiteiros todos estavam confiantes. Tinham vencido. Tinham me expulsado. Construíram sobre o meu passado. Mas havia uma coisa que ninguém percebeu. Eles construíram dependendo da minha água. Todas aquelas milhares de novas casas, os condomínios de luxo, os prédios comerciais, os restaurantes, os shoppings, os clubes, tudo dependia do reservatório construído na minha antiga fazenda. E esse reservatório ainda me pertencia. O acordo assinado pelo meu avô nunca foi anulado. Quando roubaram minhas terras, eles roubaram apenas o solo, mas não os direitos sobre a água. E nenhuma dessas construtoras se preocupou em conferir esse detalhe. Os novos compradores estavam empolgados. As pré-vendas das unidades começaram. Corretoras exibiam maquetes brilhantes, mostrando uma cidade perfeita, moderna, sustentável. Os anúncios na TV diziam que ali seria o novo polo de inovação urbana, um lugar onde famílias podiam prosperar. E foi exatamente nesse momento que eu agi. A cidade já estava quase pronta, mas as casas ainda não haviam sido vendidas. Nenhum morador havia se mudado. Nenhum investidor havia recuperado seu dinheiro. Eles estavam prestes a fechar os primeiros contratos milionários, mas não sabiam que estavam sentados em um castelo de cartas. Na calada da noite, com todos os papéis assinados e os empreendimentos prontos para abrir as portas, enviei meu comunicado oficial. No dia seguinte, os jornais noticiaram o que parecia um desastre absoluto. Mega empreendimento em crise, abastecimento de água comprometido. Projeto imobiliário de bilhões está ilegalmente dependendo de uma fonte privada de água. Investidores alertam. Sem acordo, novo bairro pode se tornar uma cidade fantasma. Nos escritórios das construtoras, o caos se instaurou. Os telefones não paravam de tocar. Advogados corriam para entender o que diabos tinha acontecido. Executivos suavam frio enquanto viam milhares de compradores cancelando os contratos. E então, como esperado, me chamaram para uma reunião. Dessa vez, não era apenas Débora. Estavam todos lá. Os diretores das construtoras, advogados, investidores, até o prefeito da cidade. Todos sentados à mesa, me olhando como se eu fosse o demônio em pessoa. Um homem engravatado pigarreou e tentou manter a calma. Podemos resolver isso de forma amigável. Quanto você quer para liberar o fornecimento? Cruzei os braços. Eu não quero dinheiro. A expressão de alívio que alguns tentaram esboçar morreu no mesmo instante. Então o que você quer? Perguntou o outro. Sorri lentamente, deixando-o soar um pouco antes de responder. Quero tudo de volta. Débora, que estava sentada no canto da sala, perdeu o controle.
Isso é impossível. Você está blefando. O governo não pode permitir que um projeto dessa magnitude seja cancelado por um único homem. Inclinei a cabeça. Então tentem. Mas lembrem-se, vocês têm prédios, casas e condomínios lindos, só que sem uma gota d'água. Eles estavam desesperados. Não podiam me forçar a assinar nada, porque eu não estava violando lei nenhuma. Era a própria incompetência deles que os tinha colocado nessa posição. A reunião terminou sem acordo, mas eu já sabia que tinha vencido. Nos dias seguintes, os jornais continuaram a expor a situação. Investidores retiraram seu dinheiro. As construtoras começaram a sentir o peso das dívidas. Advogados tentavam encontrar uma saída legal, mas não havia nada que pudessem fazer sem entrar no meu jogo. Agora, era só esperar um pouco mais. Eu sabia que, em breve, iriam se arrastar até mim com uma proposta que não teriam escolha senão aceitar. E então, finalmente, eu pegaria de volta o que era meu. Eu estava sentado à cabeceira da mesa de conferência, observando os rostos tensos dos executivos, advogados e investidores. Eles estavam desesperados. Alguns tamborilavam os dedos na mesa, outros mexiam em seus celulares, provavelmente buscando alguma saída milagrosa para o problema. Mas todos sabiam a verdade, não havia solução sem minha aprovação. O silêncio se arrastou por longos segundos antes que um dos engravatados resolvesse falar. Podemos resolver isso de forma amigável. Qual seria sua exigência para liberar o abastecimento? Respirei fundo, sentindo o gosto da vitória prestes a se concretizar. Eu quero tudo de volta. Minha fazenda, minhas terras, cada centímetro que vocês roubaram. Quero tudo no meu nome novamente. A reação foi imediata. Murmúrios e cochichos se espalharam pela sala. Alguns se entreolharam, outros pareciam incrédulos. Foi então que Débora, que até aquele momento estava calada, explodiu. Isso é impossível. Você perdeu essas terras legalmente. Foram compradas e vendidas conforme as regras. Você nunca vai recuperá-las. Cruzei os braços, olhando diretamente para ela. Legalmente? Você quer mesmo usar essa palavra? Porque pelo que eu me lembro, minha assinatura foi forjada. O silêncio voltou, mas desta vez carregado de tensão. Ninguém podia negar o que eu estava dizendo. Antes que alguém pudesse responder, meu advogado, um homem de cabelo grisalho e olhos afiados, pigarreou e se inclinou para a frente. Mike, eu preciso conversar com você. Em particular. Agora. Levantei uma sobrancelha, irritado por ser interrompido no momento em que tinha o controle da situação. Mas assenti, e saímos da sala para um canto mais reservado. Assim que a porta se fechou, ele me olhou com seriedade. Você está cometendo um erro. Se insistir em pegar essas terras de volta, vai perder tudo. Minha raiva explodiu instantaneamente. O quê? Como pode dizer isso? Você sabe que essas terras são minhas. Nós temos as provas. Ele suspirou, cruzando os braços. Sim, temos provas. Mas isso não significa que a batalha judicial será fácil. Essas empresas têm os melhores advogados do país, têm influência política, e vão arrastar esse caso por décadas se for necessário. Mesmo que consigamos provar a fraude, a reaquisição dessas terras pode ser bloqueada por disputas intermináveis. Senti meus punhos se fecharem. Eu queria esmurrar a parede. Eu esperei anos por esse momento. Não ia simplesmente deixar barato. Então o que você sugere? Rosnei. Ele olhou para mim por um momento e então sorriu de lado. Que em vez de querer tomar tudo de volta, você cobre para deixá-los ficar. Franzi a testa. Do que você está falando? Agora você tem algo que nunca teve antes, Mike, visibilidade. O público está atento a esse caso, os investidores estão nervosos, os políticos estão suando frio. Pela primeira vez, você tem poder real, use isso. Eu o encarei, ainda sem entender completamente. Ele respirou fundo e explicou. Prove oficialmente que sua assinatura foi forjada. Torne isso um fato jurídico incontestável. Se você fizer isso, ninguém poderá negar que essas terras são suas. Mas, em vez de tentar retomar tudo à força, transforme essa propriedade em um investimento. Essas empresas já despejaram bilhões aqui, e não podem simplesmente abandonar os prédios. Se você cobrar aluguel vitalício para que continuem usando as terras que, de fato, pertencem a você, estará garantindo uma fortuna infinita. Você não precisa da terra, você só precisa garantir que eles sempre terão que pagar para usá-la. Eu encarei meu advogado, sentindo um misto de fúria e fascínio. Você quer que eu alugue minha própria terra para as mesmas pessoas que a roubaram de mim? Ele sorriu. Eu quero que você se torne multimilionário sem precisar levantar um dedo. E se conseguir isso, nunca mais precisarão roubar nada de você. O pensamento me deixou inquieto. Parte de mim queria vingança. Queria que aquele lugar queimasse, que essas empresas falissem, que Débora e os especuladores perdessem tudo. Mas outra parte sabia que meu advogado estava certo.
Se eu exigisse a terra de volta, eles lutariam até o fim. Mas se eu os obrigasse a pagar pelo direito de permanecer ali, não teriam escolha a não ser ceder. No final das contas, qual vingança seria mais satisfatória? Voltei para a sala de reuniões, ainda refletindo sobre aquilo. Todos os olhos estavam em mim, esperando minha decisão. Eu respirei fundo e sentei-me, encarando cada um ali. Antes de qualquer coisa, quero que saibam que eu já provei que minha assinatura foi falsificada. E se eu levar isso para um juiz agora, os processos contra vocês vão se arrastar por anos e destruir tudo o que construíram. Vi as expressões endurecerem. Mas não sou um homem irracional. Sei que muitas famílias investiram aqui, sei que bilhões foram despejados nesses prédios. Então, eu tenho uma proposta. Cruzei os dedos sobre a mesa e sorri. Eu não quero suas empresas. Não quero seus prédios. Quero meu nome na escritura dessas terras e quero um contrato de aluguel vitalício. Cada metro quadrado deste lugar será oficialmente meu, e vocês pagarão para continuar usando o que roubaram. Todo mês, sem exceção, para sempre. Houve um choque coletivo. Um dos investidores mais velhos bateu a mão na mesa. Isso é um roubo descarado. Inclinei a cabeça. Ah, então agora vocês se preocupam com roubo? Engraçado. Outro advogado tentou negociar. Não podemos concordar com um aluguel vitalício. Podemos pagar uma indenização única e resolver isso de vez. Neguei com a cabeça. Não estou pedindo. Estou informando. Se recusarem, amanhã cedo o processo estará nos tribunais e o projeto inteiro será considerado ilegal. Todos vocês perdem. Silêncio. Débora estava pálida. Ela sabia que eu tinha vencido. Os advogados sussurraram entre si. Os investidores consultaram seus telefones, enviando mensagens frenéticas. Eu apenas esperei. Sabia que estavam encurralados. Até que, finalmente, um dos diretores respirou fundo e falou. Precisamos de um prazo para discutir internamente. Dei de ombros. Vocês têm 24 horas. Levantei-me e saí da sala, sentindo o peso da vitória sobre mim. O jogo ainda não estava terminado, mas eu sabia que tinha colocado todos contra a parede. Eles podiam brigar entre si, tentar encontrar alternativas, mas no final, sabiam que não tinham saída. E quando voltassem com uma resposta, eu estaria esperando, pronto para garantir que eles pagassem pelo resto da vida pelo que fizeram. Mas uma coisa ainda me incomodava. Débora. Ela estava calada demais. E eu sabia que alguém como ela não desistia tão fácil. Os dias seguintes foram um jogo de paciência. Eu sabia que estavam desesperados, mas também sabia que tentariam qualquer coisa para sair da armadilha em que haviam caído. Eles precisavam manter as aparências, fingir que ainda tinham alguma vantagem, alguma carta na manga. Mas era óbvio para todos que o tempo estava contra eles. Enquanto esperava a resposta final, a imprensa continuava explorando o escândalo. Jornais, canais de TV e blogs investigativos dissecavam cada detalhe do caso, desde a falsificação da minha assinatura até as manobras corruptas que permitiram que a minha terra fosse tomada. Especialistas discutiam se o projeto poderia sobreviver a esse desastre, enquanto economistas alertavam que o colapso financeiro do empreendimento era iminente se não fosse encontrada uma solução imediata. Então, depois de 24 horas de reuniões a portas fechadas, recebi a ligação que esperava. Aceitamos os termos, disse um dos advogados do grupo de investidores. Sua voz era tensa, como se cada palavra estivesse custando um pedaço da sua dignidade. Ótimo, respondi com calma. Podemos assinar os contratos amanhã. No dia seguinte, entrei na sala de conferências de um dos escritórios mais luxuosos da cidade. Todos estavam lá executivos de grandes empresas, advogados renomados, investidores de rosto fechado e, claro, Débora. Ela estava pálida, os olhos carregados de ódio. Sabia que eu tinha vencido, mas ainda não conseguia aceitar. Os documentos já estavam preparados. Eu os revisei com meu advogado. Estava tudo lá, o contrato de aluguel vitalício, o reconhecimento oficial de que as terras eram minhas, e os termos para o fornecimento de água. Apenas um detalhe, disse enquanto lia as cláusulas finais. Vocês também vão pagar pela água que usarem. Um silêncio tomou conta da sala. Um dos advogados franziu a testa. Mas você já está cobrando o aluguel da terra. Isso não é suficiente? Eu sorri, fechando a pasta com os documentos. Vocês sabiam muito bem que este lugar depende da água do reservatório. Meu avô assinou um contrato que dá à minha família controle total sobre o uso da água. Se quiserem continuar aqui, terão que pagar por ela também. O desconforto era visível. Eles não podiam recusar, não tinham outra opção. Débora rangeu os dentes, apertando os punhos sobre a mesa. Você está nos extorquindo. Inclinei a cabeça, divertido. Não. Estou cobrando pelo que é meu. A mesma coisa que vocês tentaram fazer comigo, mas sem precisar falsificar documentos. Eles sabiam que tinham perdido. O acordo foi assinado ali mesmo,
E antes de sair, apertei as mãos de alguns investidores que, mesmo contrariados, tentavam manter a compostura. Débora, no entanto, não me olhou nos olhos uma única vez. No dia seguinte, restabeleci o fornecimento de água, agora sob contrato. Cada gota que entrava nos encanamentos daquele lugar me gerava lucros imensos. O empreendimento foi salvo, e os compradores voltaram a investir. Com isso, minha renda explodiu. Os primeiros meses foram apenas o começo. Meu nome estava em cada contrato, cada transação que envolvia aquelas terras passava por mim. As empresas que tinham se instalado ali não podiam operar sem pagar aluguel e o fornecimento de água. Era como um pedágio eterno, um tributo que garantiu que, a cada mês, milhões fluíssem para minha conta. E então, finalmente, veio o momento de provar a falsificação da assinatura. Com o escândalo ainda fresco na memória do público, não foi difícil levar o caso ao tribunal. Tínhamos todas as provas, documentos comparativos, análises forenses das assinaturas, testemunhos de funcionários do cartório que confirmaram que nunca haviam me visto assinar aqueles papéis. O juiz não demorou para emitir o veredito, a assinatura era falsa, e a transferência das terras havia sido ilegal. Isso deveria significar que eu poderia reaver as terras totalmente, expulsar todos dali se quisesse. Mas naquele ponto, não valia a pena. Eu já estava ganhando mais dinheiro do que qualquer um ali poderia imaginar. A cada mês, milhões entravam na minha conta sem que eu precisasse fazer absolutamente nada. Se eu retomasse as terras, teria que administrar tudo isso, reconstruir a infraestrutura, enfrentar novos desafios legais. Mas do jeito que estava, eu era dono do chão onde tudo aquilo foi construído, e eles não tinham escolha senão continuar me pagando. Então, em vez de expulsá-los, tornei o aluguel ainda mais caro. A decisão judicial me deu uma força ainda maior nas negociações. Agora que o reconhecimento oficial estava garantido, eu podia renegociar os contratos como quisesse. Algumas empresas tentaram protestar, alegaram que o acordo inicial era abusivo. Meu advogado apenas respondeu com um sorriso. Se não quiserem pagar, podem demolir tudo e sair. Ninguém saiu. Agora, eu era milionário, sem precisar mover um único dedo. Mas não parei por aí. Com os lucros absurdos que estava acumulando, comecei a diversificar meus investimentos. Comprei terras em outras regiões, entrei no setor imobiliário, financiei projetos agrícolas modernos. Passei de um fazendeiro que havia perdido tudo para um magnata do setor imobiliário e de infraestrutura. A ironia? Os mesmos investidores que antes riram de mim, agora tentavam negociar comigo para entrar em novos negócios. E quanto a Débora? Ela caiu em desgraça. Com o escândalo da falsificação, seu nome foi arrastado na lama. Descobriram que ela havia forjado não apenas a minha assinatura, mas também alterado atas de reuniões para aprovar projetos sem consulta pública. Foi processada, perdeu influência, e os investidores a descartaram sem hesitação. Mas eu sabia que ela não ia desistir tão fácil. E eu estava certo. Mesmo depois de perder tudo, mesmo depois de ser expulsa da diretoria do empreendimento, ela ainda tentou voltar ao jogo. Soube, através de algumas conexões, que ela estava tentando reunir um novo grupo de investidores para derrubar meus contratos. Sabia que tentaria alguma jogada suja, talvez até um novo golpe legal para tentar escapar do pagamento perpétuo. Mas agora, eu estava pronto para qualquer coisa. Dessa vez, era ela quem estava na defensiva. E eu mal podia esperar para ver qual seria seu próximo movimento. Foram anos de batalha. O dia em que assinei aquele contrato de aluguel vitalício foi o começo do meu império, mas a guerra estava longe de acabar. O que aconteceu depois foi um jogo de paciência, um confronto silencioso onde, pela primeira vez, eu estava no controle. Durante anos, a antiga associação de moradores, os investidores e os políticos que tentaram me derrubar tiveram que se curvar à realidade. Eu era dono daquela terra, e não havia nada que pudessem fazer para mudar isso. Os primeiros anos foram os mais turbulentos. Embora tivessem aceitado os termos, tentaram de tudo para encontrar brechas legais, tentar renegociar ou até me intimidar. Fui processado inúmeras vezes, mas cada caso caía por terra assim que os juízes viam os documentos. A lei estava do meu lado, e, agora, o poder também. Os contratos estavam blindados, e cada um dos prédios daquele gigantesco empreendimento me devia dinheiro, todos os meses, sem exceção. Não importava se a economia estava ruim, se havia crise no setor imobiliário, se os investidores recuavam, eles ainda precisavam me pagar para continuar operando. Foi assim que construí a fortuna da minha família. Com o tempo, o dinheiro que vinha dessas terras deixou de ser apenas um fluxo constante e se tornou um império financeiro. Eu diversifiquei os investimentos, comprei terras, empresas, abri empreendimentos próprios. Expandimos para o setor imobiliário, agricultura moderna, tecnologia e até infraestrutura urbana. Não demorou para que, ironicamente, algumas das empresas que antes tentaram me esmagar agora viessem pedir meu financiamento para projetos novos.
Mas e os responsáveis pelo golpe? Onde estão agora? A antiga associação não existe mais. O escândalo da falsificação destruiu sua reputação e, com o tempo, os próprios moradores se voltaram contra aqueles que haviam tentado roubar minha terra. Eles perceberam que tinham sido enganados tanto quanto eu. Afinal, o dinheiro arrecadado com taxas e vendas nunca beneficiou ninguém além dos especuladores e dos corruptos que comandavam tudo nos bastidores. O nome daquela associação virou uma piada, um exemplo de fracasso e corrupção desenfreada. Os investidores? Alguns aceitaram a derrota e seguiram suas vidas, pagando religiosamente o aluguel das terras. Outros tentaram sair do negócio, vender seus empreendimentos, mas ninguém queria comprar propriedades que dependiam de um contrato de aluguel eterno. Alguns faliram, outros apenas seguiram em frente, resignados ao fato de que, não importa o que fizessem, eu sempre estaria lucrando às suas custas. E Débora? Ela foi, de longe, a que mais resistiu. Mesmo depois de ser exposta como a peça central do esquema fraudulento, ela se recusou a desaparecer. Tentou entrar em outros negócios, tentou voltar ao mercado financeiro, tentou até criar sua própria empresa de consultoria imobiliária. Mas ninguém confiava nela. Nenhum investidor sério queria seu nome atrelado a um projeto. O golpe que ela tentou dar em mim arruinou sua credibilidade para sempre. No começo, ela ainda tentava se manter relevante, aparecia em eventos do setor, tentava vender sua imagem como uma executiva forte e influente. Mas os anos foram passando, e cada vez menos pessoas queriam ouvi-la. Seu nome virou sinônimo de fraude e desastre corporativo. Eventualmente, Débora desapareceu dos holofotes. Hoje, soube que vive uma vida bem diferente do que imaginava para si mesma. Não faliu completamente, mas não chega nem perto do que era antes. Ela nunca mais teve poder sobre nada grande, nunca mais foi temida, nunca mais comandou nada significativo. A última notícia que tive dela foi que se mudou para uma cidade pequena, tentando recomeçar longe dos escândalos. Não importa onde esteja agora, ela sabe que perdeu. E eu? Minha vida mudou completamente. Passei de um fazendeiro que quase perdeu tudo para um dos maiores investidores da região. Minha família agora tem um legado que nunca poderá ser apagado. Tudo o que construímos veio do que tentaram roubar de nós, e eu garanti que, no final, fossemos nós que saíssemos vencedores. Hoje, minha família é dona de um império. Meus filhos e netos nunca precisarão lutar como eu lutei, mas sempre lembrarão de onde tudo começou. Eles cresceram sabendo que o que temos hoje não veio de sorte ou de herança fácil, mas sim de uma batalha que levou anos para ser vencida. E a melhor parte? Eu não precisei destruir ninguém. Eles se destruíram sozinhos. Aqueles que tentaram me derrubar hoje não têm nada, enquanto eu tenho tudo que era meu por direito, e muito mais. Essa foi a minha vingança, e eu a saboreio todos os dias.